Essa balança do nosso país está ficando de cabeça para baixo, mas vamos dizer que está tudo certo, vamos esquecer as baixarias do povo brasileiro, mas o juiz deveria ficar imparcial, assistindo essa luta de produção de provas e, ao final, quando ele estivesse convicto com as provas que foram produzidas, ele emitiria uma sentença para um lado ou para o outro. Essa é a balança da justiça. Podcast, estamos aqui novamente, né? A gente tá indo para episódio 3, né? E agora eu tô ficando mais confortável de fazer esse podcast, não no nível do coronel, né? Já tá acostumando. Tô acostumando. E novamente hoje a gente tá junto com o nosso coronel Paganoto, nosso grande host, parceiro da Arive também. Obrigado. Tamo junto de novo, Jair. Coronel, quer fazer algum comentário? Não, cara, feliz pelo terceiro episódio. Hoje temos uma convidada especial. Exato. E vamos continuar explorando esse mundo da segurança veicular e levando informação bacana para as pessoas, né? Exatamente. Hoje a nossa convidada especial é a Deise Silva Moura Batista. A Deise, ela é perita judicial, especialista em segurança veicular com formação em farmácia. Depois a gente vai perguntar, né, como é que foi a sua migração da farmácia, farmacêutica para a perita criminal, né? Tem múltiplas certificações, fundadora do Instituto Alfa e Ômega, né? E também é docente, treinadora e também acho que é autora de um livro também, né? Vamos falar um pouco também do seu livro. Deise, seja muito bem-vinda aqui no podcast Modo Guardião. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Na verdade, são duas obras, uma em coautoria e outra agora de forma solo, né? Escrevi para eternizar esses momentos e essa conexão com o mundo da perícia e do desenvolvimento humano, que é o que me atraiu bastante. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Antes da gente começar, só fazer aqui a imagem desse livro, o primeiro dela, que ela está em coautoria. Aqui, hoje ela já me presenteou, Como Acessar o Seu Poder. Vou fazer questão de... Agora nós vamos tirar umas férias, né, Marcelino? Vamos passar uns dias de tranquilidade. Eu já vou fazer essa leitura. Mas, pô, muito obrigado de você ter vindo, viu, Deise? Eu tenho acompanhado por causa da minha amizade com o Ganeve, né? E eles, inclusive, estão... Você estava junto, né? Tava junto, sim. Pô, Jair, o dia da inauguração da filial do Instituto Alfa e Ômega aqui em São Paulo. É um instituto de educação, são cursos para preparar peritos na identificação veicular e, inclusive, outras disciplinaridades de perícia. Ela vai falar sobre isso, mas vocês vão ver a doçura e a inteligência que essa mulher tem. Vai ser muito bacana. Legal. Hoje o nosso episódio. Legal. E já está em venda online esse livro? Sim, esse já tem várias tiragens, tem na Amazon, tem na depois leitura. A gente precisa do link para colocar também, viu? Sim. Boa. Deise, vamos aproveitar então, acho que já puxei um pouquinho, né? Você é uma farmacêutica, né? Como foi essa migração, né, para um perito judicial? Acho que eu mesmo também não tenho muito conhecimento o que um perito judicial faz, né? E também, né, em relação à inspeção veicular, se você poderia introduzir um pouco da sua trajetória, né? Como foi essa descoberta da paixão sobre a questão da perícias e etc. Já é algo estranho, mulher perita de identificação veicular, né? Normalmente a mulherada não é tão apaixonada por carro quanto o homem, então só isso já chama atenção, né? Sim. Na verdade, desde quando eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, na cidadezinha do interior de Minas, Diamantina, e eu sempre gostei de dar aulas, participei do projeto Rondon, inclusive, que é um projeto muito bonito do Ministério da Defesa, que a gente viaja para... na verdade, o título é para ensinar, mas a gente volta com muito mais bagagem e aprendizado. Então, eu me preparei durante toda a faculdade para dar aulas, para fazer mestrado nessa área. Porém, eu fui direcionada a trabalhar em drogaria, até por causa da pressa mesmo. E aí, quando eu estava na drogaria, a minha família montou uma autoescola.
foi uma empresa familiar. E aí eu tive a oportunidade de voltar para a sala de aula como professora, ministrando aula de legislação de trânsito. E aí eu fiz vários cursos na área de trânsito, diretora, instrutora, comecei a formar instrutores na área, não só da autoescola, mas também na parte de condutores, curso de MOP, que é movimentação e operação de cargas perigosas, curso de carga indivisível. Então, eu fui para essa área e gostei muito. Fiz curso de mecânica básica e comecei a encantar com essa área. E aí, fui convidada a dar aula de vistoria veicular. Quando eu entrei na primeira escola de vistoria, estava num processo de terceirização das vistorias em Minas, e aí eu comecei a achar muito raso os cursos que eu estava fazendo. Como aluna, eu sentia vontade de querer mais, e aí eu fui pesquisando, montei um protótipo de uma estrutura veicular e comecei a estudar sobre metalografia e composição da matéria. Desculpa, o que é Metalografia é a composição do metal em si. E aí eu fui desenvolvendo estudos sobre a parte de deformação programada, que já é um estudo amplo fora do Brasil, mas no Brasil ainda é pouco divulgado. E aí eu fui entendendo os porquês. Por exemplo, da vistoria cautelar, que é uma vistoria de análise estrutural, e eu fui querendo aprofundar mais. E aí eu descobri a perícia. E desde muito pequena, eu sempre falava que eu queria ser perita criminal. Hoje, inclusive, dia 4 de dezembro, é dia do perito criminal. O Otacílio Filho foi um perito criminal que, inclusive, faleceu em 1976 em Minas, durante uma investigação. Sempre gostei dessa área. Quando escolhi farmácia, já pensava em ser perita criminal, mas existe uma diferença entre perícia criminal e a perícia judicial. A perícia criminal é oficial, né? A perícia criminal oficial, ela precisa de concurso público. A perícia judicial não precisa de concurso público. E aí eu descobri essa área sem concurso e comecei a querer contar isso para outras pessoas. Encarei até como missão de vida. Desde 2015, não precisa nem de faculdade para ser perito. Então, foi bem interessante essa parte. Só para tentar esclarecer mais para a pessoa que é bem leiga, que está acompanhando, é assim, o perito criminal, como ela disse, ele faz um concurso público e hoje ele, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o Instituto de Criminalística. Ali tem os peritos que fizeram concurso e fazem parte do Instituto. São aquelas viaturas que você vê escrito lá, perícia, você vê Instituto de Criminalística, são os peritos oficiais. Eles normalmente, eles são acionados por um delegado de polícia, quando há um sítio, uma área de crime, um local de crime, eles vão até o local, realizam a perícia, depois vão elaborar um laudo e esse laudo vai subsidiar no inquérito policial o relatório da autoridade policial. Essa, basicamente, é a função de um perito criminal. O perito judicial, como ela falou, é aquela pessoa que tem conhecimento técnico a respeito daquilo que um juiz precisa, ou até mesmo uma defesa, porque a gente tem um erro na cabeça que é achar que tudo é feito só na parte da acusação. E não é. A balança da justiça, inclusive, que é o desenho do sistema judicial, ele é exatamente na mesma proporção a defesa e a acusação. Então, os escritórios de advocacia, eles podem requerer perícias para contrapor a perícia que a acusação fez. Então, um perito judicial pode ser, inclusive, contratado como assistente da defesa. Isso. E esses peritos judiciais, eles podem ser nomeados por um juiz sem concurso. Sempre que a prova demandar de conhecimento técnico, o juiz pode nomear um perito, né, no artigo 156 do CPC, e esse perito não precisa ter faculdade, ele precisa ter conhecimento técnico e dominar a área a qual ele está sendo nomeado. Então, isso fez uma diferença total na minha vida. Eu consegui montar um curso. Desde 2023, meu curso é credenciado pelo MEC, na Faculdade Anhanguera, um curso de perícia. Então, a gente trabalhou e junto em parceria com o Roberto Ganeve, que tem um conhecimento fantástico, prático, de mais de 45 anos de polícia, que trabalhou em investigação veicular. Então, hoje a gente aborda dentro do Instituto todo conhecimento em veículos, até a parte também de acidente de trânsito. Quando a gente fala sobre acidente de trânsito, a pessoa pensa, não tem que ser engenheiro, né, tem que ter um conhecimento aprofundado. Na verdade, todas as perícias, a maioria delas, pelo menos,
pouquíssimas fogem do conhecimento do segundo grau, as leis de Newton, né? O trânsito é um movimento. Então, esse movimento a gente consegue esclarecer de forma técnica, de forma científica, para o juiz, né? Para trazer essa clareza e essa oportunidade de defesa, né? Esse poder do contraditório. Todos têm direito à ampla defesa. Isso faz toda a diferença. Você sabe que, aproveitando a presença dela aqui, tem uma questão interessante. O cidadão comum, ele não pensa praticamente em perícia. Isso não é algo que as pessoas conversem a respeito, tenham conhecimento. E é tão importante isso, cara, que eu vou contar uma questão para você dar uma refletida em relação ao meu trabalho. Porque eu atuei 12 anos no policiamento rodoviário. E aí você expande isso para o resto todo, por exemplo, para o policiamento de trânsito comum urbano. Toda vez que tem um acidente de trânsito, existe uma classificação de danos no boletim de ocorrência. Dependendo da forma como aquele policial classificar os danos do seu veículo, o seu veículo fica inapto para voltar a circular. Ele é praticamente perda total. Por isso que tem pequena, média e grande monta na classificação de danos. E quando você pega uma pessoa que realmente conhece de perícia veicular, ela consegue concordar ou rebater uma classificação mal feita por um policial, assim, várias vezes dentro do policiamento de trânsito rodoviário e urbano, na hora do acidente, ninguém se importa muito com isso, vê lá o policial classificando, ele assina, pega a cópia do boletim, aí depois, cara, o seguro... Isso. Aí vem o problema do seguro, porque você precisa ser indenizado. E aí... Várias vezes, se você tem seguro, tranquilo, mas se você não tem, você quer consertar o seu carro. Só que está classificado lá o dano que inviabiliza o reparo, inviabiliza voltar a circular. E o cidadão depois retorna querendo que o policial refaça a classificação, amenizando os danos. Mas pode refazer? Não pode, o policial vai se recusar, porque ele fala, não, o que eu vi é isso, eu não vou mudar. E aí entra a perícia. Porque a perícia com conhecimento mais aprofundado e técnico pode fazer um laudo dizendo o seguinte, apesar de ter uma classificação de danos desse nível, isso quando for real, né? Não adianta você contratar uma perícia, porque se ela constatar lá que o policial estava correto, ela não vai contraditar. Mas se ela, com conhecimento mais aprofundado, entender que aquela classificação mais gravosa pode ser reduzida porque não afetou o tanto que o policial colocou, você consegue reverter um quadro de inviabilização do seu veículo. Então, tem uma grande importância esse conhecimento mais aprofundado, não só para identificar veículos que foram transformados, adulterados em casos de furto e roubo. Existe também em relação aos acidentes. Nos acidentes, essas classificações de danos que os policiais fazem causam uns puta problema para os donos de veículo quando eles são de monta capaz de inviabilizar a circulação. Da restrição de circulação, e a pessoa às vezes nem sabe, o carro já está classificado como sucata. E muitas vezes essa classificação foi feita errada. Porque a grande preocupação da resolução que trouxe esse estudo de classificação de monta é a questão da segurança. Então, se aquele item estrutural ou de segurança passiva, né, que seria um item estrutural, por exemplo, as colunas do veículo, para formar literalmente a cápsula de sobrevivência, aquele cockpit ali, que é a parte de preocupação. Então, se aquela parte daquele veículo foi realmente comprometida e está irrecuperável, aí até 2 pontos... classifica como pequena monta. Acima de 2 pontos, média monta. Esse média monta tem que passar por um reparo e depois passar por um teste de segurança para emitir um certificado de segurança veicular. Muita gente não sabe disso. Então, às vezes, essa classificação feita errada não comprometeu a segurança do veículo, mas vai comprometer o valor daquele veículo. O veículo fica travado, não pode, restrição de circulação. Sucata, né? E dá um problema para a pessoa. E existe esse meio de corrigir, que é um processo administrativo interno dentro do Detran, mediante um laudo pericial que explica todos os pontos que
classificando a segurança daquele veículo. Se está seguro ou não, se está apto, por exemplo, para você continuar transportando a sua família dentro daquele veículo. Então, isso faz toda a diferença. Eu vou ser obrigado a contar aqui um dia que eu fui trouxa. Cara, muitos anos atrás, naquela época, não tinha quase carro importado no nosso país. E eu tinha um sonho de ter uma Cherokee. Era o carro do momento na época. E chegaram para mim e falaram o seguinte, ó... Se você for comprar uma Cherokee, você vai ter que trabalhar mais 10 anos para dar entrada. Mas se você comprar uma batida e arrumar, você consegue. Porque vai reduzir muito o valor nesse processo aí. E eu, muito trouxa, moleque afoito, tinha um dinheirinho guardado, fui e comprei uma Cherokee batida. Meu amigo... Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, é que eu era novo, o coração era muito forte, o cérebro tava tinindo, não deu nem AVC nem infarto, porque eu gastei o pouco que eu tinha para consertar. Quando ela ficou relativamente pronta, porque começa a aparecer alguns problemas do tipo módulo, do tipo ABS, ou seja, você é um cidadão comum, você acha que consertar um veículo é aquele negócio de você levar na funilaria, o cara vai meter umas peças, vai pintar e tá... Hoje, esses veículos mais novos hoje tem tanta tecnologia embutida ali que a gente não tem esse conhecimento, que a hora que vai reparar, começa a aparecer coisas que você nem imaginava que tinha. E aí você começa a optar por abrir mão da segurança e colocar peças só para o carro andar, porque senão você fica com aquela nave espacial que nunca vai decolar, né? E aí você vai dando uma garibada para fazer o carro andar. E assim... Como ficou o Cherokee? E aí o que aconteceu com a minha Cherokee? Eu fui, depois que ela estava pronta, eu era um dono de Cherokee, um carro lindo na época, bonito, minha conta praticamente zerada, e eu fui fazer a vistoria do seguro. Meu amigo, a hora que eles levantaram a minha Cherokee e olharam a forma como ela foi consertada, as soldas na estrutura, ela foi reprovada. E era muito interessante. Primeira coisa que eu soube que eu não sabia. As seguradoras, elas se conversam e um produto grave de reprovação de segurança, eles informam as outras. Então, por exemplo, você vai na seguradora branca, e ele monta um laudo ali dizendo que não tem como segurar mais seu veículo. Você fala, então eu vou tentar outra. Quando você leva na outra, tá no sistema, os caras falam, não, mas você já tomou reprovação lá, teu carro não tem como segurar. Aqui você também não vai fazer. Eu tinha um veículo que não tinha mais capacidade de ter seguro. Veículo caro, tinha índice de roubo e furto em cima dele por causa de peça, e eu com incapacidade de fazer seguro. Eu tive que ir numa loja, cara, virar pro proprietário da loja e falar, ó, eu tenho isso aqui, ó, e parece um carro, mas não é. Vale 5x, eu passo para você por 1x, porque você nunca mais vai conseguir fazer seguro, e para quem você vender, você vai ter que falar isso. O cara falou, tá bom, vai, eu vou te ajudar, eu te dou meio x. Cara, eu perdi tudo que eu tinha gasto para me livrar daquele puta problema. Por quê? Porque esse conhecimento aprofundado de identificação veicular, para quem é leigo, cara, tem uma importância de consequências muito gravosas, muito gravosas. A gente não tem noção de certas coisas, e falo para você como policial de trânsito que eu fui. Muita gente acha que num simples acidente de trânsito a coisa vai estar muito fácil resolvida, faz um BO, vai lá e manda consertar o carro. Cara, a hora que eles colocam lá a classificação de danos, é o que ela acabou de falar, meu. Se você não tiver um conhecimento de um perito de identificação veicular para contrapor o que foi colocado ali, você volta para casa com uma sucata. Bom, falando da seguradora, esse banco de dados meio único, eu vi de mercado financeiro, que é um pouco parecido, porque quando você vai pedir um empréstimo no banco ou financiamento ou financeira, ou mesmo uma fintech, você vai lá pedir o crédito, né? Aí o que eles fazem? Eles vão consultar a Serasa ou Boa Vista. E a Serasa Boa Vista, esse dado que você consultou, ele sabe que você está procurando crédito.
E aí, você é rejeitada e você vai em outro lugar e vai pedir crédito também. Então já sabe, opa, o Jai tá procurando crédito. O Jai tá insanamente procurando crédito, já tem crédito ativo, porque essa informação chama SCR, que o Banco Central disponibiliza também, que todas as instituições financeiras podem acessar. E isso tá aparecendo muito ao mercado financeiro também, que a seguradora, né, como o Coronel bem mencionou, que, eu fui negado o seguro, Elas né? conversam. Exato. E isso no nosso episódio anterior, né, junto com o Ganeve, né, também do Instituto da Alpha e Ômega, né, que ele investigou o caso que teve um estacionamento camuflado montado pelos bandidos e os cidadãos comuns, né, do bem, foram lá entregar o carro Acreditando que era estacionamento. acreditando que era estacionamento, mas como eles tinham seguro, foram atrás da seguradora para, né, pedir a questão de indenização contra o roubo e furto, né? Mas as seguradoras negaram porque o indivíduo, ele facilitou, né, o furto do veículo, porque ele entregou a chave pro bandido, que na verdade não sabia que era bandido, né? Então, realmente, a gente tem que entender que a seguradora também compartilha essas informações. Eles não são uma instituição de caridades, né? Falar que, não, você tá pagando todo ano, tá pagando 5 anos comigo, então eu vou indenizar seu veículo. Não é assim que funciona, o que né? muita gente não sabe, que o trabalho de investigação de sindicância, né, de sinistro, muitas vezes é só a seguradora que contrata. Então, a seguradora faz uma sindicância, uma investigação mesmo, contrata, até a gente já fez várias sindicâncias, para investigar. Aí, normalmente, a pessoa chega e conta a mesma história. Quando é fraude, a gente já conhece. Tava de calça jeans, blusa preta, 2 pessoas na moto, o garupa mandou descer, sempre, só que eles não conseguem sustentar essa história por muito tempo. Então, essa investigação, ela pode ser feita, e é feita, na maioria das vezes, pela associação ou seguradora, mas também pode ser feita pela parte. Então, nesse caso aí, as pessoas poderiam pedir uma sindicância, né, uma investigação sinistro particular, para justamente provar, não tinha como perceber o risco, né, o risco estava imperceptível. Então, foi um golpe mesmo que não foi feito por eles, e provando a sua idoneidade. Isso, as pessoas não sabem que pode contratar isso, então isso faz toda a diferença. A investigação, ela é para os 2 lados, e às vezes a pessoa recebe uma negativa e aceita. E as seguradoras negam mesmo. A associação também nega muito. Daisy, eu tô vendo que seu trabalho é muito importante, mas, sendo sincero, não está sendo divulgado. Então, vamos divulgar um pouco melhor do seu trabalho. Se você puder contar algum caso que você tocou, alguma coisa que foi muito marcante na sua vida. Pode ser segurança veicular, questão de investigação veicular ou não também. Vamos deixar um pouco mais aberto, porque eu acho que as pessoas têm que saber que a gente, se somente a seguradora ou certas, né, instituições que conhecem, né, a questão do perito, que eles buscam esse tipo de serviço, né? Acho que esse cidadão também tem que saber, tem que ter esse conhecimento para procurar esse tipo de serviços, né? Nós atuamos em vários casos e tem ficado famoso essa situação que eu sempre falo, que quem bate atrás nem sempre está errado. E na maioria das vezes a seguradora nega, porque fala que quem bateu atrás não percebeu o perigo, não guardou a distância de segurança, então tem muito... direção defensiva. Isso, a direção defensiva, e aí pode ser intencional, né? Essa questão da colisão traseira. Só que muitas vezes a gente consegue provar que a pessoa, mesmo percebendo o perigo e acionando os freios, o que acontece? Tem uma lei da física que chama transferência de massa. Quando a pessoa... quem que nunca tomou um tombo de bicicleta apertando o freio da frente? É isso que acontece, é a transferência do peso, do eixo peso. Então, quando o carro está no momento de frenagem, ele abaixa a frente. E a altura dos danos no outro veículo, e até mesmo naquele mesmo carro, fica numa altura, no carro em repouso, quando você faz a medição, aquele dano está abaixo. Então, demonstra que a frente estava esterçada, teve esterçamento. Então, nesse sentido, a gente consegue provar que o veículo bateu freando. Igual, por exemplo, quando o veículo da frente deu ré, aquele golpe de seguro. O cara já está todo, por exemplo, uma Cherokee toda quebrada, e ele quer que
seguro de terceiro. Aí ele vai parar na frente do carro que ele sabe que tem seguro, o carro vai, né? Às vezes, ou então até dá ré. Na maioria das vezes, quando o cara quer dar o golpe, ele dá ré. E se você não tem uma câmera no seu veículo, como que você vai provar? Então, pela dimensão dos danos e pelo entintamento, que é a posição da tinta, assim como na facada, quando a pessoa toma uma facada, tem ponto de maior pressão e o ponto de menor pressão, né? A facada como cortante, não no sentido... E aí a gente consegue ver esse desenho dessa tinta e ver o sentido da colisão. Se foi quem estava atrás que bateu no carro da frente ou se foi o carro da frente que deu ré e bateu no carro de trás. Já teve caso em seguradora que a gente defendeu nesse sentido. Falou, não, a seguradora falou, foi o carro de trás que bateu e não foi o carro da frente que deu ré e colidiu com o carro de trás. E através dessa medição e essa análise dos danos a gente consegue provar. Outro caso também que tem até... acho que preciso destacar. Então, quando tem um acidente de trânsito e a seguradora nega a pagar, tem que procurar você. Isso, a parte tem o direito da defesa também. Tanto a seguradora pode nos contratar, que acontece, as associações contratam, porque tem muito golpe de seguro, a pessoa tentando dar golpe na seguradora, e tem também a pessoa que às vezes foi mal interpretada. Um cidadão de boa fé que realmente foi vítima e a seguradora negou, às vezes nem fez a investigação tão a fundo, e aí a gente consegue provar isso também. A gente atua nas duas vertentes. Na verdade, já é assim, existe sempre um lado hiper e o hipossuficiente. E normalmente as grandes empresas, no nosso país, eles não têm muito aquela percepção de países mais desenvolvidos de, como eles são hipersuficientes, de você atender o menos privilegiado, né? Eles não são assim. Eles têm algumas regras e eles processam e acabou. Quer ver? Vou dar um exemplo prático do que eu tô te falando para você entender. Já viu aquelas plaquinhas de estacionamento dizendo assim, não nos responsabilizamos sobre objetos deixados nos veículos? Aquela plaquinha não tem validade jurídica nenhuma. Se você comprovar que aquela pessoa que está explorando aquele comércio e o estacionamento está sendo oferecido para os clientes, ele tem obrigação de gerar segurança para quem está estacionando ali. E por mais que ele se recuse a pagar, uma ação civil rapidinho, você reverte isso, o cara paga o dano causado. A gente atuou num caso que o manobrista do restaurante esbarrou o carro na pilastra, e aí o restaurante foi responsabilizado. A gente fez a perícia, inclusive essa perícia foi bem interessante, que além dos danos do veículo, a pessoa entrou com um pedido de desvalorização do bem. E ele recebeu 20% de desvalorização. Então, era um carro novo. Na época, a gente até achou, nossa, o cara tá, né, pedindo indenização ainda. Já recebeu o carro reparado, só que realmente a pintura ficou tão explícita. E a pessoa que compra um carro novo e não teve culpa daquele carro ter sido danificado, e já é pacificado, já tem várias jurisprudências sobre essa questão de desvalorização. Então, citei no laudo, quando ele fosse vender, passar por uma vistoria cautelar simples. A olho nu já estava dando para ver a repintura. E aí ele recebeu 20% do valor do carro pago pelo restaurante, pela instituição que responsabilizou. Você sabe que... Não sei se você já viu aqueles seriados tipo CSI. Sim. Eu ia falar isso, CSI, sim. Quando você assiste esses seriados do modelo do CSI americano, você enxerga facinho uma coisa que o pessoal estranha, o brasileiro estranha, que é o quê? O escritório de advocacia fazendo investigação. Isso. Ele produz... por exemplo, uma audiência de depoimento, um interrogatório. Tudo gravado. Quando você pega a balança da justiça, e aí você leva para a área criminal, para a área civil, para qualquer área do direito. Quando você pega a balança, o correto, e é assim a parte de doutrina jurídica, tá? Qualquer operador de direito que realmente estuda, ele sabe do que eu tô falando. É assim, ó. Toda lide, que é o conflito, ele tem dois polos brigando. Até no penal. No penal, você tem um representante do povo, que é um procurador, é um promotor de justiça. Ele representa o poder do Estado de restringir liberdade de quem é criminoso.
e você tem do outro lado o criminoso tentando se defender, a defesa. Então, toda a relação jurídica ela é uma lide, né? Ela é uma discussão de dois polos. No nosso país, a balança, ela mostra isso, que os dois polos estão no mesmo lugar, eles têm os mesmos direitos de produção de prova. E um juiz que deveria ser imparcial, essa balança do nosso país está ficando de cabeça para baixo, mas vamos dizer que está tudo certo, vamos esquecer as baixarias do povo brasileiro, mas o juiz deveria ficar imparcial, assistindo essa luta de produção de provas e, ao final, quando ele estivesse convicto com as provas que foram produzidas, ele emitiria uma sentença para um lado ou para o outro. Essa é a balança da justiça. Só que quando você opera a justiça no nosso país, é muito mais perceptível para as pessoas que não estudam que a acusação, um lado tem todo o direito de produzir tudo e o outro fica só se defendendo com o que pode. Eu vou dar um exemplo para você, a perícia oficial. Como a perícia oficial, você tem lá cara especializado em DNA, em balística, em identificação veicular. Você tem dentro do Instituto de Criminalística profissionais fantásticos de todos os tipos de assuntos, produzindo laudos para acusação, principalmente. A pedido de delegacia de polícia, a pedido de Ministério Público. Então, esses laudos, para quem enxerga e assiste a fase de inquérito e a fase processual no nosso país, dá uma percepção que essa balança está desfavorável, que a acusação tem muito mais direito que a defesa. E pessoas menos informação, de classe mais baixa, Sim. é mais prejudicada, com certeza. Quando você leva isso para o direito civil, que aí são indenizações, você percebe que instituições com poder, dinheiro, estrutura, eles parecem que têm muito mais capacidade de produzir provas e informações e criam, inclusive, narrativas que são mentirosas, como essa do tipo, bateu atrás, está errado, do tipo, se deixar a coisa dentro do carro, não vai, é problema seu. Vão criando narrativas que favorecem os hipersuficientes, aqueles que estão maior estrutura jurídica e financeira. E aí, falta chegar ao cidadão comum que não, meu amigo, você pode muito bem contratar um perito judicial e você contrapor aquela questão para provar que você estava de boa fé e que não é bem do jeito que estão falando do outro lado, entendeu? O mesmo caso esse do estacionamento, né? Sim. Se o coletivo lá de 20, 30 pessoas se junta, contrata um perito judicial, contrata um advogado para fazer um processo coletivo, acho que teria dado algo certo, né? Desse tipo, né? Já teve um caso que a gente atuou em Catalão, Goiás, é um acidente de trânsito e o perito criminal colocou como crime de trânsito porque foi feito DNA num copo que o DNA era positivo do condutor. E aí, como tinha tido vítima no outro veículo, e falou que o outro veículo que o Polo era um Polo e um Fusca, e que o motorista do Polo tinha invadido a contramão. Quando a gente foi contratado como assistente técnico, a perícia do perito oficial estava sem medições, as medições estavam incorretas, não tinha divisão entre as faixas, então a gente teve que fazer de novo as medições e colocar os veículos nas posições. Então, pelas marcas deixadas no pavimento, a gente conseguiu refazer, né, a cena do acidente, e aí a marca a longarina do Fusca, ela é diferente, ela não de forma paralela, ela faz um desenho diferente. E a marca que a longarina do Fusca deixou no asfalto, pela medição, a gente conseguiu ver que ele estava a mais de 50 centímetros na hora do impacto dentro da outra faixa. E outra questão, o perito mencionou que tinha um copo e que esse copo estava com DNA positivo. Porém, qual era o conteúdo do copo? E aí, ao questionar, né, a cadeia de custódia fala que você tem que reconhecer, isolar, fixar e só descartar mediante autorização, no artigo 158 do Código de Processo Penal. E aí, quando eu questionei o delegado na fase do inquérito onde estava o copo, a gente fazer o exame do conteúdo do copo, não tinha. Então, não tinha provas que o motorista do Polo estava alcoolizado. Não tinha nenhuma testemunha, nem um depoimento de
um policial que descrevesse sintomas ou alguma alcoolemia, alguma questão nele, e aí estava sendo acusado, processado por crime de trânsito, sendo que não tinha provas. Então, nesse sentido, é muito importante a perícia forense, a perícia judicial, a perícia particular. Eu sempre trago esse termo, também até ensino os alunos a falar, ao se apresentar, é bonito a gente falar perito forense, né? Igual meu filho assiste uma série, a série Flash, que todos são peritos forenses. Lá nos Estados Unidos são muito bem valorizados. Aí, quando a gente fala perito forense, só que a pessoa não liga que pode contratar. A palavra perito particular traz essa facilidade. Então, essa questão da contratação, todo mundo tem direito a essa defesa. E esse caso específico, você realmente ajudou a pessoa, né, que te contratou. Sim. E deve ter sido muito gratificante, né, esse caso Foi, a gente desse, participou de audiência e na audiência ficou realmente claro que o perito oficial não tinha mensurado as medidas, a gente refez e o laudo, mesmo que na assistência técnica, o CPC é bem claro que o assistente técnico, no artigo 466 fala, a gente precisa ser imparcial e científico, ou seja, se eu falar que isso aqui é água, eu preciso provar que é água. E aí a característica científica, porque a ciência ela é replicável. Outra pessoa vai chegar aqui fazendo os mesmos testes e chegar ao mesmo resultado. Então, é por isso que a perícia em si ela é tão importante. E se ela for científica, ela antecipa, traz celeridade para a justiça. Porque a pessoa às vezes fica esperando a fase saneante do processo para entrar com um... Controlado. Para o juiz nomear um perito. E, na verdade, ele pode, ao iniciar a petição inicial, já entrar com um laudo de assistente técnico. Você sabe que a Deise falou um negócio interessante. O perito, ele não deve tender para nada. Ele é uma pessoa que ele vai atestar coisas. Ele não tem que fazer um laudo dando opinião do que ele acha sobre os fatos, né? Ele vai atestar coisas. Era um orifício de tal tamanho. Isso. Não, eu acho diferente que era, de um vistoriador. O vistoriador, por isso que até eu quando entrei na área de vistoria, eu quis ir mais a fundo, porque o vistoriador, ele é um visum repertum. Ele vê e reporta. Já o perito não, ele tem que ver, descrever e provar. Ele elabora uma tese e ele prova a sua tese. Então, é diferente do advogado que vai só na argumentação. A gente precisa de ter conteúdo técnico. Então, por exemplo, esse carro estava em excesso de velocidade. Como eu provo isso? Você né? sabe Então, que eu tomei uma diferente. invertida uma vez na minha carreira, cara, porque numa troca de tiro minha na Zona Sul, eu esperei os peritos, e quando os peritos chegaram, eu fui querer contar para eles como tinha sido a ocorrência. O perito virou para mim e falou assim: para, eu não quero saber. Eu vou avaliar o sítio aqui, o local, sem nenhuma informação prévia, porque senão você vai me gerar Induzir tendência. isso. Eu não quero ser enviesado. Sim. Depois, se eu tiver alguma dúvida, eu te pergunto, mas deixa eu fazer meu trabalho aqui sem saber o que aconteceu. Eu quero avaliar o local e os vestígios. Eu não quero saber como esses vestígios chegaram aqui. Falei, não, você tem razão. Ou seja, o que ela está colocando aqui, um perito sério, ele não tem que ter tendência. E eu vou contar um outro fato para você também, como é interessante a necessidade de você ter um perito para contrapor o perito oficial em alguns casos. Teve uma ocorrência onde uma pessoa foi baleada com disparo acidental. O disparo acidental, normalmente, ele é um tiro, né? É difícil você ficar cometendo um acidente atrás do outro com o dedo. Normalmente você dá um disparo acidental, mais que isso não é mais acidente, né? E na alegação daquele policial, ele tinha efetuado um único disparo acidental que gerou a fatalidade. Beleza. Quando chegou e o amigo do que tomou o disparo dizia que não, que tinha sido intencional. Quando chegou o laudo para o inquérito, eu era o presidente do inquérito. O perito colocou que eram 2 disparos. Puta, aquilo derrubava completamente a tese do policial. E pior ainda, né? Era tudo o que o delegado de polícia que estava tocando o inquérito policial, que o meu inquérito era policial militar, e ele estava tocando o inquérito policial. O delegado estava enlouquecido de vontade de pedir a prisão do policial. Com aquele laudo, ele falou, é agora, né? Chegou o laudo derrubando a tese do policial.
Quando eu fui ler o laudo, não havia nenhuma análise técnica se aquele disparo que tinha entrado na lateral do corpo, saído aqui, poderia ter entrado no braço e saído. Um único disparo, ter feito 2 orifícios de entrada e 2 de saída. E era só avaliar a trajetória. E nós fizemos o quesito nesse, porque o laudo puro e simples do jeito que estava ia embasar, inclusive, o pedido de prisão preventiva do policial. Aí nós retornamos pro Instituto de Criminalística dizendo o seguinte: ter 2 orifícios de entrada e saída está comprovado, mas há a possibilidade de ter sido um único disparo que entrou e saiu? Essa é a resposta que eu quero. Veio um novo laudo dizendo, sim, a trajetória é congruente com as 2 entradas e saídas. Eu também tenho curso de perícia em balística e nessa parte a gente vê muito erro de perito criminal, muito erro mesmo. Inclusive... Um erro desse aí é prisão, é prisão. Só isso, prisão. Isso complica a vida principalmente para policial, né? Tem muito caso desse. Igual teve um caso lá em Belo Horizonte, que aí nesse caso o polícia realmente tinha responsabilidade, porque ele, atirador desportivo, e pro gatilho ficar doce, que fala, ele limou bem, para ficar bem facinho de disparar. Isso. E aí, um adolescente, ele mão na parede, na hora que foi posicionar a arma, mas a arma não disparou sozinha. Ela disparou porque foi alterada a configuração de segurança da arma. Porque para a arma disparar sozinha, ou houve falha de postura, de empunhadura, ou tem falha de segurança na arma. E aí, o perito em balística, ele vai estudar isso. Não é só o orifício de entrada e de saída, ele precisa estudar também até isso, a posição, a trajetória, qual era a empunhadura no momento, se teve alguma reação, que às vezes a própria pessoa, o cara tá fazendo tudo certinho, só que uma reação diferente da pessoa, né? Você só aponta a arma pra realmente para onde você precisa paralisar. E nesse caso, se a pessoa movimentar, dependendo, a própria pessoa, não foi o dedo da pessoa que movimentou, foi a pessoa que empurrou. Então, acontece também. Isso é bem complicado e os estudos clareiam muito isso. Quanto à questão de investigação, a parte de roubo, a gente atuou numa investigação, ficou bem interessante, essa questão de ciência, né, de ter prova. Porque às vezes você chegar e montar um relatório só com ele contradizeu. Não, a contradição, às vezes, né, a pessoa pode alegar tantas outras coisas, né? E aí a gente montou um relatório, a pessoa falou que tinha sido roubado às 4 horas da tarde, às 8 horas da noite, só que o rastreador parou de funcionar às 4 horas da tarde. Aí a gente refez o trajeto. Ele tava se preparando para ser assaltado. E isso já estava chegando. E aí, já quando a gente refez, a gente elaborou um relatório com as provas do sinal, né, da telemetria, mostrando que naqueles pontos, se tivesse realmente feito aquele trajeto, o rastreador teria funcionado. Então, por que ele parou de funcionar às 4 e só foi roubado às 8? É para dar um intervalo de tempo. Então, aí, essa parte científica, a gente trouxe todas essas medidas de telemetria, mostrando, nesse ponto. Então, quando parou, não tinha câmera de segurança próximo, então não tinha como mais... Aí a gente fez todo o estudo de telemetria. Pela seguradora? Pela associação. Pela associação, e o indivíduo querendo fraudar vocês. Isso. A associação. Associação. Uhum. E ele chorou, inclusive. Eu ainda brinquei. Falei, homem que chora, mulher que jura, mentira pura. Eu falei, não vou, né? Um senhorzinho. Homem que chora, mulher que jura, mentira pura. Eu preciso falar uma coisa. Já que ela deu uma relaxada, eu tenho dó do marido dela, viu? Que tá aqui, ó. Porque mulher perita deve ser meticulosa. Quando ele entra em casa, ela já olha a mão, o cheiro, o comportamento. Não, a mulher que se tornou perita em cada detalhe. Com umas marcas no braço, eu falei, vamos analisar se isso é marca unguenal ou se isso foi no carro mesmo, porque tava meio estranho. Desse homem, essa mulher vê detalhe de todos os detalhes, né? Olha, assim, tá sendo tão bom porque, eu tinha uma pergunta, sim,
Assim, tá escrito. A gente até falou fraude, seguro, não sei o quê. Deise, eu ia fazer a pergunta. Deise, você já pegou algum caso que o dono do carro facilitou o próprio roubo sem saber, blá, 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 e você já tá compartilhando a história. Assim fica difícil o meu trabalho aqui. Mas nesse caso foi bem interessante, porque quando a gente pegou esse histórico, além das contradições, inclusive... além do horário, o endereço dele. Ele errou o próprio endereço dele. Segundo ele tinha errado. Aí, quando eu perguntei, mas nesse endereço que o senhor relatou na ocorrência, tem morador? Não, não tem nenhum morador. Aí eu perguntei de novo, mas qual que é o endereço que o senhor mora? Aí ele falou outro. Eu falei, mas na ocorrência tá esse. E por que não tem morador? Eu fui perguntando, ele falou, eu falei esse, tipo assim, só pra ganhar mais tempo. Olha. Ele falou o endereço de um lugar ermo, se os policiais fossem lá ou a associação fosse lá, não ia conseguir achar ninguém. Então, mas a coisa chega a ser tão absurdo de furto e roubo de veículo, Jai, que assim, eu faço um trabalho também de análise de sinistros para uma empresa que eu faço consultoria já há muitos anos. E são agregados que prestam o serviço da entrega dos produtos da empresa. E normalmente quando você vai contratar essas pessoas, o que as empresas puxam? Se ele tem algum antecedente criminal. E o antecedente criminal, cara, é aquele cara que já foi condenado com trânsito em julgado. Senão, no seu antecedente criminal não tem nada. E aí, cara, tem muito prestador de serviço que ele nunca praticou crime nenhum na vida, só que ele adora ser vítima. Ele é vítima toda hora. E essa informação, você só consegue captar isso aí se você tem acesso a boletins de ocorrência. E não dá para ter só a polícia? Não dá, até, né? só a polícia. Só a polícia. E aí, quando você consegue ter acesso aos boletins de ocorrência e você vai ler a forma como toda vez ele é assaltado... É a mesma história. Toda vez ele é assaltado. Da mesma forma, pelo mesmo modelo do carro, com os mesmos 3 indivíduos vestidos com as mesmas roupas. Cara, todo ano o mesmo carro assalta o cara. Aí você fala, meu amigo, não dá, né? Chega, né? Você já foi assaltado 8 vezes em 2 anos pelo mesmo Palio Prata com 3 indivíduos, chega, né? Vai trabalhar com outra coisa que você não vai mais prestar serviço. A grande questão é essa. E aí, quando a gente fala no modo guardião, a gente fala no Arive, é assim, uma modalidade furto, como ela é imperceptível, não é o crime com violência, né, imperceptível, é aquele veículo que está parado e o cara vem e leva embora sem o dono estar perto, você tem a história que você quiser. Você pode contar qualquer história se você não tiver um registro de imagem. Só que agora, com uma câmera de reconhecimento biométrico dentro do veículo, não tem como dizer que não teve a imagem, né? Porque o equipamento estava ali. E é interessante também a imagem que linka com o rastreador. Porque aí parou de funcionar. Parou de funcionar. E olha quem estava dirigindo. Que interessante, né? Nem era você que estava dirigindo quando parou. Vai ser então, um isso é mentirosos aí. Isso é uma barreira grande. Porque eu vou ter o registro do acionamento, da entrada no veículo e o registro georreferencial. Se não bater certinho tudo isso e outra, né? Essas informações, elas estão armazenadas na Arive. Então, não é na mão do cara para ele manipular também. Porque a gente, quando trabalha na polícia, trabalha com perícia, o que a gente vê de fatos que quando você chega, fala assim, você tem câmera? Não, não tá funcionando. Mas você não tinha até... Então, ontem parou de funcionar. Você fala, justo ontem, né? Impressionante. Então, a quantidade de pessoas que manipulam crimes de furto e roubo em razão de seguro é um negócio absurdo, cara, absurdo, é muita coisa mesmo, entendeu? E, por outro lado, a gente vê aquela informação que nós já demos nos outros episódios aqui, que de todos os 44 mil veículos que foram recuperados dos 85 mil furtados e roubados, dos 44 mil, 90% tinha algum equipamento de rastreio e de proteção. Então, hoje a gente dá valor para essas empresas, para a Arive, para empresas que estão construindo
ferramentas para dificultar o furto e roubo de veículo, porque isso é uma epidemia nojenta, aterrorizante das pessoas. Cara, você hoje, a gente fala, né, o que você leva dentro do carro, às vezes tem mais importância do que o próprio um carro. aparelho celular. Hoje tem tanta coisa da nossa vida pessoal, né? O cara quando furta um negócio desse, putz, tem cara que eu acho assim, ó, leva o carro, mas não leva meu celular, né? Entendeu? E a Arrive, cara, vai conseguir trazer uma coisa muito, muito boa, que é a imagem no furto, que isso a gente quase não tem. Sim. O Cruel, é assim, vamos supor, ter um caso, né, conseguiu prender e entregar o bandido. Apesar que o Cruel bem mencionou, e a gente já entende sistematicamente que prender bandido não é a coisa mais difícil. Não significa quase nada. E aí... Ainda mais no furto. E a Daisy fez um laudo perfeito, né? Mas o cara é solto depois de 48 horas, né? É o sistema. E como é que lida com esse tipo de frustrações aí que vocês estão na ponta, na rua, né? Dá uma frustração muito grande isso, né? Então, na verdade é assim, ó. A vítima, depois que ela passou aquele trauma terrível de ter o bem subtraído, o problema dela aí vira financeiro. É ressarcimento. É conseguir reaver o bem, conseguir receber de um seguro, conseguir bloquear toda e qualquer possibilidade de mais problema ainda quando leva cartão de crédito, leva documento, esse tipo de coisa. Então, o trauma inicial de você estar a pé ou ter sido vítima de uma violência para ter subtraído o seu bem, gera aquela tensão que aos poucos você vai se livrando disso, passando o dia, porque a vida da gente é uma loucura, né? Dali, no terceiro dia, você já tá com tanto problema para resolver, de filho, de casa, o caramba, que você começa a esquecer aquele trauma. Você vai absorvendo aquilo e vai esquecendo. Aí vem a parte financeira do BO, que é você resolver, eu preciso de um carro de novo. Se você tem um seguro, é aquela história de você dar graças a Deus dessa empresa te devolver, te ressarcir sem grandes questionamentos, porque se ela te questionar é capaz ainda você ter que precisar contratar uma perícia para dizer que você estava de boa fé. Aí, o problema que eu entendo em relação à sua pergunta é o seguinte: é como conseguir reduzir essas mazelas que hoje atingem a nossa sociedade. Esse é o grande desafio dos gestores de governo, de polícia. Como que eu consigo reduzir essa onda do crime patrimonial se o cara que pratica isso ele não sofre? É isso, esse é o grande desafio. E não sofre hoje em dia, fica postando na rede social, né? É modinha, né? Modinha ser bandido. E aí já é assim, ó. Um dos passos é você dificultar. Porque o crime patrimonial, ele é crime de oportunidade. O cara, ele procura o que é fácil para ele. Então, quando você tem algumas ferramentas e alguns comportamentos para dificultar essa ação, você às vezes tem êxito, entendeu? E a outra coisa é o seguinte: normalmente não fica preso no crime de furto o primário. Quando você consegue, por meio de uma investigação, comprovar que esse cara é contumaz na prática desse delito e ele responde vários crimes de furto, aí normalmente ele vai pro fechado. Entendeu? Aí o juiz tem a mão um pouquinho mais pesada que fala assim: porra, mano, esse cara ele é um criminoso contumaz, ele precisa realmente ter uma punição um pouco mais severa. A grande dificuldade é você conseguir comprovar esses crimes reiterados, porque não tem imagem. Quando eu falo isso, eu não estou puxando o saco do teu produto, não. É uma realidade. O crime de furto, ele compensa porque você não faz o registro do autor. O registro fotográfico. Você não tem imagem. Então, é muito difícil para um delegado de polícia conseguir comprovar que aquele cara está praticando esses delitos de forma reiterada. Ele cai uma vez, para ele cair de novo, ele vai cair dali, sei lá, 5 anos, num furto de veículo. Entendeu? Quando você pega esses furtadores de coisa pequena, coisa dentro de mercado, objeto que está num quintal,
o juiz, ele já pensa assim, ó, é quase que um furto falimentar. O cara tá por necessidade, desespero, passando necessidade, fome. O juiz tem aquela... Nossa, que dó desse coitado. Mas aprovaram lá na Califórnia até, acho que $900, né? Para você ver, o poder judiciário, ele tem dó do pobre coitado furtador de forma social, mundial. A pessoa enxerga que aquele cara que tá passando fome, que tem os filhos, caramba, pô, esse é um delito que não merece ir pra cadeia. Entendeu? O do veículo, o juiz já tem uma mínima noção, aquele que não é nenhum retardado mental em termos jurídicos, ele sabe que o furto do veículo é um sistema violento, que causa um prejuízo enorme, que alavanca o valor do seguro, que são quadrilhas, que sustentam um monte de desmanche irregular. Ele entende que aí já é um crime com muito maior impacto do que furtar uma margarina no mercado. A de grande dificuldade é eu comprovar que aquele furtador, ele está praticando de forma reiterada. E aí a imagem. Eu não conheço nenhum sistema hoje dentro de veículo que capta uma imagem da pessoa que senta no volante na hora que ele vai dar partida. Porque isso tem um valor jurídico de investigação muito grande para a polícia. E sem falar na recuperação daquele carro, que é muito mais rápida ter na imagem da pessoa, que você consegue fazer a ligação, né, no sistema da polícia, qual é a ligação daquele cara, para onde ele tá levando, até mesmo se o desmanche, às vezes já cai até o desmanche junto, né? Porque com a imagem facilita criar essa ligação. Porque a gente sabe que a gente pega muitos carros adulterados que são produtos de furto, porque é fácil pegar. E às vezes eles já pegam até por encomenda, porque a identificação do veículo, o 10º caractere já é o caractere do ano modelo. Então, eles pegam aquele carro daquele mesmo ano, daquele modelo, vira um 3, vira 8, o último dígito lá do serial. Um 3 vira 8, já vira outro carro. E aí, eles fazem HRV campeão, HB20. Então, o cara já vai lá, pega daquele veículo, já monta em outro carro, já furta para isso, para fazer esses clones. E aí, essa informação é muito mais rápida para chegar até mesmo nos grandes, que são as pessoas dos desmanches irregulares e que fazem esses cortes e essas adulterações. Aproveitando que você está compartilhando isso, quais são as adulterações muito incomum que a quadrilha faz no veículo, assim? E depois, mais uma coisa, depois que o carro é recuperado, o carro tá inteiro, como é que tá? Dá para usar de novo? Tem alguma modificações que os caras fazem? Quando o carro é recuperado, adulterado já, né? Na verdade, a gente precisa identificar o chassi original daquele carro. Aquele registro que tá no Renavan, né, que pertence àquele Renavan. Então, fazendo isso, quando a adulteração é feita por... só obliteração da numeração, raspagem, uma lixa fina, uma lixa grossa, e marcou por cima. Aí o metalográfico, que é um exame o metalográfico é um teste, não sei se o Ganev contou aqui, mas é um teste por ácido que revela o dano sofrido por aquele metal. Então, por exemplo, o adulterador vem, lixa e marca em cima. E aí, a gente tem um ácido específico para aquele tipo de metal, que quando você passa o ácido, ele refaz aquelas ligações das moléculas por um tempo, e aí você consegue fotografar. E isso é o chamado exame metalográfico. Ele reage e mostra o chassi original. Mas tem alguns adulteradores que vão além. Aí faz um tipo de adulteração que a gente chama de transplante ou implante. Pega uma plaquetinha com a marcação de chassi e faz a solda em volta e coloca ali. Aí o metalográfico não revela. Aí um jeito de identificar seria através do módulo, que o módulo original do carro, ele traz a numeração do chassi. Então, você pode usar o leitor de OBD e fazer essa identificação. Ou através dos vidros, quando lixa também com giz, você consegue ir revelando aquela sombra da numeração antiga e fazer uma decodificação de chassi, né? Porque até o 10º caractere, a gente já tem daquele ano, daquele modelo do carro, que é chamada a seção descritiva do chassi.
os últimos 6 números que são o serial. Então, só repete depois de 30 anos. Então, quando você faz isso, aí você consegue identificar, por exemplo, aquele 8 que tá feio, aí você vê que é um 3, aquele 1 que fizeram é o 4, né? Então, nessa numeração, você vai tentando identificar o chassi original. Identificou o chassi original, aí entra com o processo administrativo no Detran para remarcação e regularização. Tem como recuperar, sim. Então, por exemplo, o chassi foi, assim, Lixado, obliterado. Aí eu preciso levar para o Detran para regravar. Isso. Aí o Detran vai te dar uma autorização. Tem um custo. Vítima paga custo. É a vítima que paga o custo. Tem um caminho, né? Você vai no Detran, pega a autorização, faz a remarcação. Essa remarcação tem que seguir a 6066, que é a orientação do lado direito do veículo, porém a gente já pega carro remarcado, que o remarcador coloca onde ele quiser. Carro remarcado é difícil, por isso que carro remarcado tem um índice de furto muito grande, de roubo muito grande. Por quê? Porque eles já conseguem fazer a adulteração e ficar mais difícil para um vistoriador, até para um policial identificar se aquele chassi original ou não, porque como já é remarcado, ele não tem padrão de fábrica e não tem localização padrão. Então fica mais difícil pra gente descobrir, entendeu? E aí eles usam isso igual caminhão, por exemplo. Tem caminhão que é remonte aí, que tem uns 5 rodando com o mesmo chassi. E tudo rende no documento. Tem umas informações interessantes já, é assim, ó. Primeiro, o Instituto Alfa e Ômega, ele é homologado e habilita para você ser um perito como ela. Não precisa ser policial para ser perito. Qualquer pessoa que quiser fazer o curso lá vai ser habilitado perito, nas diversas modalidades de perícia que o Instituto faz. Mas, por que eu estou falando isso aqui? Porque assim, ó, quando a gente vai para o lado policial, a gente aprende um procedimento operacional de identificação veicular em abordagem. Qual é essa identificação veicular? Placa, marca em vidro, chassi, às vezes, dependendo se o cara conhece um pouco mais, número de motor, se ele for fácil de visualizar, porque dependendo do lugar, você não tem como achar isso na rua fardado ali com os carros passando. E plaqueta de identificação no cinto de segurança. Tem algumas formas ali de você ver também. Mas o basicão do policial de rua é chassi, placa e vidro, que são os mais fáceis de ver. Só que os veículos, eles têm uma série de outras marcas que são escondidas, são segredos de fábrica, que o curso dos peritos, eles têm esse tipo de ensinamento, educação e conhecimento. Então é muito interessante, porque você anda, por exemplo, um pouco com o Ganeve, tem caras da polícia do Brasil inteiro que mandam fotos de algumas partes do carro pro Ganeve olhar, o Ganeve olha, não, isso aqui é falso. Aí eu, porra, Ganeve, como é que você sabe que é falso? Não, esse tipo de rebite não usa. Esse rebite aqui, nenhuma indústria usa um rebite desse, numa placa como essa. Isso aqui é falso. Ou seja, um curso desse é muito bacana, porque amplia o conhecimento para identificação veicular de uma forma muito mais rápida. Eu estava conversando com o marido dela naquele dia da inauguração do Instituto, eles andam na rua, só de bater o olho em umas placas, em alguns carros, já fala, puta, o carro é ruim. Não é? E o Ganeve, ele tem uma experiência que ele, igual o engenheiro da Volks, ele conhece da Volks. O engenheiro da Hyundai conhece da Hyundai. O Ganeve, ele conhece de todas as montadoras. E aí, essas etiquetas segredos, por exemplo, tem etiqueta segredo dentro do... Às vezes, naquela casca de ovo, né? Entre o teto e o forro do teto, que você consegue identificar o chassi completo ali. Algumas montadoras colocam no step. Então, isso o adulterador ainda não sabe, e a gente trabalha para não saber. E aí a gente consegue identificar nesse caso para facilitar a regularização do veículo mais rápido e identificar o carro original. Tem uma informação que o Ganeve passou também
no podcast dele, daquele equipamento que identifica qualquer peça eletrônica, você conecta ele, isso. ele te dá a origem daquela peça, tudo, né? Mesmo na prateleira, quando o farol tem reator, ele consegue todas as partes eletrônicas, tem um registro. Inclusive, é interessante também o tacógrafo. Muita gente não sabe. O que é tacógrafo? Tacógrafo é um leitor de velocidade e tempo. Ele mede, por exemplo, veículos acima de 3.500 quilos, tem que ter o tacógrafo. E esse tacógrafo, ele vai medindo e marcando. Essa fita é para medir velocidade. Por exemplo, tem um acidente, vai pegar essa fita do tacógrafo e medir velocidade. Policiais, deu acidente com um veículo acima de 3.500, você vai lá e retira o tacógrafo, porque ele é praticamente um registro pericial de que velocidade que ele vinha. Estava no momento. E aí, esse tacógrafo, ele tem a identificação do chassi. Então, às vezes tem acidentes que a pessoa tenta burlar a associação seguradora, retirando, trocando, e aí a gente consegue identificar também, além da adulteração, que a pessoa às vezes pega um caminhão, faz um remonte, e na hora que você olha, eles não têm esse conhecimento. Aí o tacógrafo demonstra. O policial rodoviário, se ele chegar num acidente com um veículo pesado, se ele vacilar, primeira coisa que os caras furtam, vamos ver se você adivinha o que é. O tacógrafo. Você chega lá, cadê o tacógrafo? Ih, furtaram. É nada. É o pessoal da empresa, é o próprio motorista, ajudante, que some com aquilo rapidinho, porque eles sabem que estava com excesso de velocidade. Sumiu o tacógrafo. Entendeu? Vai com a marreta, destrói. Não, mas foi um acidente que destruiu o tacógrafo. Isso é meio visível assim? Isso aí tem que ficar. Isso. Quando a gente vai abordar um caminhão, a primeira coisa que a gente fala, me dá a leitura do tacógrafo. Porque se ele falar que ele estava devagar, o tacógrafo vai dar a velocidade que ele estava. Entendeu? É como se fosse um dedo duro. Foi um instrumento que foi construído para fiscalizar a forma como os motoristas de veículos de dimensão em peso faziam. Então, hoje, um veículo acima de 3.500 tem que ter esse equipamento que vai controlar o pé e a mão ali do piloto, né? É o tacógrafo. Eu mesmo, eu trabalhava com uma chave de algema e junto com ela uma chave de tacógrafo. Aí depois o tacógrafo ficou eletrônico, né? Digital. Antigamente eram uns discos, assim, parecia um CDzinho. E que marcava igual um eletro. Só uma agulhinha. Mesmo, parecia um eletro. Você sacava o disco do tacógrafo, você olhava lá o horário, o dia e qual a velocidade que ele estava pingando ali no momento. Entendi. E ele tem que passar por fiscalização do Inmetro, tem que estar em dia. E por acaso, você teve algum caso, tipo, hoje em dia, até a gente falou no episódio anterior também, o Ganevi também comentou bastante, que, sabe, hoje em dia tem bastante vans, né, Fiorino, piroazinha pequena, né, que faz a última entrega, né, que do Mercado Livre, lá na Move e tal, né, que acaba carregando os bens muito de valioso, né, de valor, né. Teve algum caso que o motorista estava corrompido ou fraudando, aí teve que fazer alguma perícia, algo do tipo, desse caso, assim, caso do carga, do tipo? Não, a gente pegou questão de carga, a gente pegou uma que o seguro negou um caminhão, tava com uma carga muito valiosa, acima de R$1 milhão, e aí o seguro não quis pagar porque alegou que era tombamento de carga, tipo assim, quando a pessoa quer se livrar para receber o seguro. Aí a gente fez o estudo do nexo causal, realmente foi um acidente, o motorista estava na velocidade compatível com a via, todas as travas estavam de acordo com o Inmetro, então não foi um tombamento de carga, a empresa conseguiu receber o seguro da carga. Nesse sentido só, questão de fraude de Mercado Livre, não. Aí a empresa que procura vocês, né? Isso, de forma particular. Isso. Ah, entendi. Importante saber isso. E sempre a gente atua, igual eu tô falando, né, de forma imparcial. No contrato mesmo eu já falo que independente do resultado, o trabalho, a gente não tem interesse no resultado do trabalho, embora a gente atua na assistência técnica. Então, o assistente técnico, ele pode usar a técnica em favor do cliente, mas sempre trabalhando com a verdade. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a triangulação de herbes, né, que é fazer se a pessoa estava ou não no local. O que é herb? Herb é o seguinte, o teu celular agora tá ligado aí, né? Ele tá emitindo sinal para uma antena. Sim. Então, nós temos diversas antenas espalhadas no estado.
A herb é qual antena está captando o sinal do teu celular. Ou seja, Se você a tá polícia aqui ou não. quiser, ela tem meio que um rastreamento de onde o seu celular está, em que região e para onde está indo o sinal dele, para qual antena. Isso é a herb. Então, por exemplo, se a gente recebeu alguma informação que é negativa para o cliente, a gente já aciona o advogado e fala, olha, isso aí, né, a gente trabalha... Igual um caso interessante que eu atuei aqui na região de Sorocaba. A pessoa já estava presa e acusada por estupro de vulnerável. E eu já trabalhei ministrando aula de medicina legal, fui monitora de anatomia, sempre gostei muito dessa parte. E aí, quando falou estupro de vulnerável, eu já declinei. Falei, não quero mexer. Não vou defender, não. Não vou defender, não. E aí, quando eu fui ler o inquérito e todas as partes dos autos, eu consegui entender que realmente ele poderia ser inocente. Porque uma senhora de 70 e poucos anos, suja de fezes, a pessoa tinha 25 anos de experiência em técnica de enfermagem, realmente assumiu no depoimento que fez a higienização nela sem luva. E no depoimento, isso há 3 meses antes de sair o resultado do DNA, ele alegou, ele comentou que era aniversário de casamento, ele tinha chegado atrasado no hospital. Então, eu liguei aniversário de casamento, aí no resultado deu DNA positivo dele e PSA positivo. PSA é uma substância encontrada no sêmen. E aí, já prenderam e, né, o juiz não quis nem saber a argumentação e ele assustado, o advogado sempre falando com ele, não vai dar nada. E aí a família me contratou. A princípio eu pensei em declinar, falei, não tem como, deu PSA, deu DNA. Aí eu fui estudando genética forense e falei, não, realmente pode ter contaminação. Porque se a pessoa não tivesse higienizado direito e no contato, ambiente úmido, é fácil trocar, né? Deixar vestígio de DNA. E o exame de PSA é muito específico e sensível, então ele pega traços. E aí eu entrei em estudo e aí consegui os 2 laudos do perito oficial alegavam que não tinham lesões de interesse médico-legal. E uma das lesões que teriam que ser esperadas tanto no ato libidinoso ou no estupro de vulnerável, né, que seria conjunção carnal, que seria, né, o ato em si, eu tinha que ter marcas na carúncula, que é uma parte do órgão genital feminino. E aí eu brinquei com o meu esposo, que eu até sonhei com essa palavra carúncula, e aí eu acordei e falei, não, vou analisar, porque realmente, se não tinha fricção, não tinha rubefação, não estava nem vermelho, não teve toque nessa região. E aí, eu fiz o laudo e consegui, o juiz aceitou. A advogada ainda falou assim, nós só temos 1% de chance de conseguir a revisão criminal nesse caso. Porque nós temos 2 exames, né, científicos comprovados contrário a ele. E aí, nesse caso, cientificamente ficou provado que não teve toque, não teve nem ato libidinoso, nem coisa, porque não tinha nada esperado para isso. Coloquei as imagens no laudo e o juiz aceitou a revisão criminal, o cara tá preso, e aí agora eu vou ser ouvido em audiência para materializar as informações no laudo, mas o juiz já aceitou a revisão, a pessoa tá muito feliz e imagina, né, conseguir fazer essa diferença. Isso é uma questão científica. Conhecimento técnico. Às vezes as pessoas pecam pela ignorância, a ignorância do não saber, né? Que não tem esse acesso a esse profissional particular. E tantos peritos oficiais colocaram, não tem lesão de interesse médico legal. Todos os 2 atestaram que como se não tivesse tido acontecido. Só que a acusação, né, e a defesa comeu bola nesse sentido, de deixar 2 exames e o juiz não entende, ele não tem obrigação de entender a técnica. Tanto que no artigo 156 fala, o juiz será assistido por um perito quando a prova demandar de conhecimento técnico. E isso faz muita diferença, esse conhecimento na vida das pessoas. E aí o seu instituto, ele cobre todos esses assuntos, porque a gente tá falando de segurança. Sim, a gente tá falando... Tudo. Eu tenho formação na área de perícia veicular, que é a que eu mais gosto, mas eu tenho formação na área de balística, papiloscopia, tenho a formação em farmácia que esses exames, né, a gente aprende a parte de genética, a parte de medicina legal, que o farmacêutico, ele pode ser perito criminal, porque ele tem essa parte de anatomia, a gente fez vários, e também faz a parte de cálculo, que me ajudou muito, xingava muitos professores de física e de cálculo na faculdade, porque a minha faculdade foi voltada para
para a parte de automação, né, a farmácia industrial, mas esses cálculos me ajudam muito hoje na parte de acidente de trânsito. Então, a física, minha professora de física, eu xingava muito ela, mas hoje eu entendo quanto foi bom a gente ter esse conhecimento. No Instituto, o curso para sair perito forense é mais ou menos quanto tempo? Então, a gente tem a gente criou a metodologia porque a gente sabe que as pessoas, para deslocar, ficar fora de casa é complicado. Então, a gente tem um encontro presencial de 2 dias. A perícia veicular, ela acontece assim, 2 dias presencial, que é onde a gente vai para o pátio, cria aquela experiência do aluno fazer a perícia, verificar. E a gente chega no pátio, a gente não conhece os pátios. É do jeito que o Ganev gosta, aquela adrenalina de achar o carro junto com os alunos, as adulterações, e aí a gente vê se tem carro incendiado, carro batido, e faz a classificação de monta e faz o estudo real. E tem as aulas online, que toda quarta-feira a gente tem encontro ao vivo online, onde os alunos tiram dúvida e tem várias aulas gravadas. Então, hoje, para sair perito, dependendo do aluno, ele sai perito veicular em 3 meses. Ele faz um TCC, né, um trabalho, entrega, e não tem reprova, mas a gente ensina a pessoa, precisa sair sabendo fazer um laudo no modelo judicial. Tá. Legal, não, muito bom. O quanto você assiste CSI ou esse tipo de seriados? Eu assistia mais antes. Hoje em dia não tenho muito tempo, não, mas eu gosto. Tem uma série que eu gosto muito, eu sempre indico para os alunos assistirem, que é O Poder e a Lei, também muito boa, que mostra essa parte do advogado, do perito, da investigação, que também, né, todos nós peritos, a gente tem que ser investigador. Não tem como você só trabalhar com a técnica. Você precisa investigar para elaborar a tese e depois provar com a ciência. É igual aquele povo que trabalha em fábrica de chocolate, mas não come mais chocolate, porque é tanto chocolate que vai cansando. Daisy, assim, você já mencionou, né, que no contrato também, que o teu trabalho, ele é muito em base de análise da evidência, né? Então, muito científico, base de fatos e tal, né? Mas muito base de evidência que é apresentado, né? Obviamente, né, quando alguém te contrata, tem a sua intenção. Eu quero que você me ajude a fazer um laudo mais a favor de mim, essas coisas, né? E pode ser que realmente eu esteja injustiçado ou esteja naquele meio termo, né? Sempre que o meio termo é o que... A minha verdade. É que é o mais difícil, né? Porque realmente tem 2 balanças, só que, né, o meu termo eu quero mais pra mim, né? E essa frustração, né, que alguns clientes, né, que não conseguem obter uma resposta como ele desejava, né? E como é que tem sido isso? Primeiro fato, a gente faz uma análise antes. Igual tem um caso que a gente tá em fase de contratação, foi um atropelamento e a pessoa inclusive foi condenada como crime de trânsito. Porém, essa questão de atropelamento é interessante analisar. Na análise, eu já falei com o cliente, tem como fazer mediante a questão do CTB. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem regra tanto para ciclista, pedestre. Então, a pista de rolamento ela é destinada para os veículos motorizados. E o pedestre ele pode atravessar desde que de forma perpendicular. Quando a pessoa... e inclusive, teve um outro caso de um atropelamento de um caminhão, que eu fiz uma pergunta, foi até pro diretor da OAB lá de Minas Gerais. Falei com ele assim, o que é mais fácil parar? Uma pessoa ou um caminhão? Aí ele falou, uma pessoa. Eu falei, então quem atropelou quem? Se a pessoa se coloca na via como obstáculo, depende da forma com que você está enxergando. E isso a gente consegue provar cientificamente. Se a pessoa tinha rota de fuga, se a direção do motorista estava... ele fez manobras evasivas, ou se ele estava acelerando, né, no momento pelo tipo de lesão causada na pessoa, a gente consegue ver o ponto de ataque do veículo, onde que bateu, pela profundidade da marca no para-brisa, se pegou e arremessou, se a pessoa estava em pé, se a pessoa já estava deitada, pelos danos. Então, esse estudo a gente faz antes. E já falou, tem como fazer, às vezes a gente nem fala qual que vai ser a técnica utilizada para provar, porque senão o advogado vai lá e coloca tudo na argumentação e tenta ganhar, às vezes até perde, e a gente perde tempo. Então, eu falo, tem como fazer, e a gente segue o contrato. Mas deixando claro que a verdade é... Igual essa questão do copo. O motorista, eu acredito, pessoa, tá? A Daisy acredita que esse motorista do Polo realmente tinha bebido. Mas como não tinha prova... E na perícia, o fato é não ter a prova. E na justiça tem um termo que chama indúbio pro réu. Na dúvida, inocenta-se o réu. Então, ou a gente prova
que aconteceu, ou a gente prova que existe uma dúvida contínua. Então, ou você prova a dúvida, no sentido que não tem como provar. Você vê assim, ó, se não tem como provar, se eu já tentei todos, esgotei todas as possibilidades, existe a dúvida. E na dúvida também é um benefício. Então, às vezes, compensa pagar um assistente técnico para provar a dúvida. Fala, não tem como provar. Se você não tem mais o copo, como é que você vai falar que era um conteúdo alcoólico? Se já passou do tempo de fazer o teste de alcoolemia, como que vai provar que ele estava embriagado? Não existe prova. Então, nesse sentido, a gente ajuda cientificamente nessa forma. Fala, não tem testes que se faça nesse sentido. Então, além de alertar e trabalhar isso muito forte com o cliente, falar, eu trabalho com a verdade, mas eu posso sim encontrar uma verdade sem trabalhar com a mentira que seja favorável para o cliente. Igual, às vezes o cliente quis sim atropelar, né? A gente pode, como pessoa, e eu sempre brinco até com o Márcio, meu esposo, eu falo, eu não gosto de julgar antes, porque senão você fica assim, ele estava culpado, ele bebeu, então ele foi culpado. E às vezes quando você vai ver, se você for cego, igual a justiça, né? Se for analisando pela ciência, você consegue elaborar uma tese que consegue, com comprovação técnica, para favorecer a pessoa, até mesmo nesse sentido da dúvida. Igual o caso do atropelamento, pode ser que ele estava com muito ódio do vizinho que estava perturbando ele, pode ser que ele quis atropelar sim, mas o vizinho pulou na frente dele. Então, no momento não estava acelerando, não tinha marca de aceleração, não teve marca de frenagem também, mas o carro estava com todo o volante esterçado. Então, ele estava numa manobra evasiva, tentando sair da pessoa. E a pessoa pulou na frente. O que é mais fácil tirar? Um carro em aceleração num declive ou uma pessoa pular fora, né? Que está com sua plena condição física. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Legal, legal. Bom, a gente está chegando no fim, tá? Agora eu faço uma pergunta em comum para todos os convidados, né? Sem nenhum favorecimento e tal. Na sua opinião, né? Como é que muda a segurança veicular com câmera e reconhecimento facial? Muda na recuperação, muda na resposta, na pronta resposta, que vai ser muito mais rápida. Muda até no preço, que eu já sei os valores e essa questão da proteção. Às vezes a pessoa tem o bem, mas não tem o recurso para pagar um seguro, e essa proteção de pronta resposta, essa tecnologia embarcada, traz essa solução rápida e esse senso de proteção imediata que favorece muito. Com certeza a imagem para os peritos trabalhar vai ser muito mais fácil, né? Se tiver investigação, se tiver como... qualquer questionamento, qualquer litígio, isso traz muito mais clareza. Isso é como se fosse, se a gente falar na linguagem da perícia, é uma prova técnica materializada, não tem que se falar, não tem questionamento. Então, com certeza, facilita muito e melhora no aspecto da gente estar impedindo o serviço dos meliantes, né? Criou mais uma barreira para eles, mais uma dificuldade. Bom, a gente está terminando aqui, tá? Então, eu queria aproveitar esses últimos minutos, né? Para apresentar um pouco também, né? As parcerias e os serviços que vocês estão trabalhando também, que é muito relevante, né? Para a nossa audiência aqui. Bom, eu acho que atingimos nosso objetivo hoje, trazer uma mulher fantástica dessa, conteúdo com puta fantástico conhecimento, também, né, cara? Muito bom. Que coisa bacana, como é legal ver uma pessoa tão comprometida com um propósito. Esse instituto que está chegando em São Paulo agora, né? Eles estão abrindo a filial. Tomara que multiplique pessoas com conhecimento como ela, porque a identificação veicular é outro fator que vai ajudar a reduzir a quantidade de furtos e roubos de veículos, o custo do seguro, tudo isso, cara. Ela é um exemplo de pessoa que vem para ajudar a combater o crime, mesmo na perícia e na identificação veicular. Então, muito feliz com a tua vinda, viu, Deise? E que vocês sejam muito felizes com o Instituto. O livro eu já indiquei, ela vai trazer o outro que já está quase pronto, que aí o outro é só a autoria dela, aqui ela é uma coautora. Eu só lembrar aquele parceiro nosso lá, o estradafácil.com.br, que é uma escola de cursos homologada pelo Detran, curso MOP, Indivisível, veículos de emergência, tem diversos cursos lá, tudo EAD, para os motoristas desses veículos colocarem a habilitação, inclusive no Detran, tudo de forma automática, muito rápida, EAD. E quem utilizar lá o PA10 na hora de
comprar o curso tem 10% de desconto. PA10 é a chave do desconto lá. Já, estamos juntos, ainda tem vários outros programas para a gente fazer, somos parceiros, a Arive vai dominar o mundo, meu irmão. Que seja isso, se Deus quiser. E também o Instituto também. É isso aí. Então, só agradecer a participação. Desde o primeiro momento que eu ouvi falar nessa tecnologia, eu já fiquei encantada, que realmente muda muito o jogo de quem trabalha contra o crime. Né, isso facilita. E o Instituto está vindo para São Paulo. Como eu sempre falo, nós temos estudantes, né, alunos no Brasil todo, e isso faz toda a diferença. E hoje, vindo para cá, eu recebi um áudio de um aluno que ele falando, eu só tenho ensino médio, mas ele fez um TCC que eu fiquei encantada. Eu falei, olha, a sua experiência me motiva a fazer mais, porque as pessoas que têm, às vezes a gente fala só ensino médio, e para ele é tanto, né, foi tão difícil conseguir, e eles conseguem demonstrar a técnica, e eu sempre falo, até gostei do nome, porque a nossa comunidade chama a comunidade dos guardiões, porque todos nós temos conhecimento, e a perícia nada mais é do que isso, você usar a sua experiência de vida, o seu conhecimento de vida, com a sua técnica, com a sua expertise, a favor da justiça. Então o Instituto está aí, a gente está de portas abertas para formar profissionais, para combater o crime e ajudar as pessoas com clareza técnica. Isso faz toda a diferença, é o nosso propósito maior. Bom, chegamos mais uma vez ao fim do Modo Guardião. Hoje foi... Eu acho que tem que ter mais divulgação do trabalho, porque realmente isso ajuda as pessoas, né, que estão numa situação um pouco mais prejudicada, sei lá, tá procurando questão de sinistro, né, do seguro. Sim. Então, acho que tem uma relevância muito grande, mas não é só isso, né? Tem muito mais trabalho. Bom, chegamos ao fim do Modo Guardião. Eu espero que vocês tenham curtido. Dê o like, compartilhe no grupo do seu WhatsApp, grupo de churrasco, igreja, amigo, familiar, karaokê, enfim, divulgue o máximo possível que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas.